CRPcast. Você está ouvindo o CRPcast, uma produção do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Em cada edição, um episódio inédito com temas que reafirmam o compromisso da psicologia na defesa dos direitos humanos e que aprender com a pluralidade de vivências potencializa nossa existência. Acompanhe outros episódios em crprs.org.br/crpcast. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes! Neste episódio do CRPcast, queremos refletir sobre questões que permeiam o tema das masculinidades negras. Discutir masculinidade significa romper com um padrão fixo, limitador e pré-moldado do que é ser homem. Mas e quando atrelamos a esse conceito o quesito raça? O que significa ser um homem negro? Para o pensador Frantz Fanon, o homem negro está imerso em uma série de contradições sociais racializadas que o impedem de ser plenamente reconhecido como homem. Em nossa sociedade, denuncia Fanon, quando se pensa o homem ou o humano, o negro não está incluído. Diante disso, a psicologia precisa refletir sobre as experiências de ser um homem negro em uma sociedade racista, machista e patriarcal. Afinal, pesquisas nos mostram que homens negros morrem mais, ganham menos e são hipersexualizados. Neste episódio do CRPcast, convidamos o psicólogo Paulo Gonzaga e o sociólogo Henrique Restier a debater sobre masculinidades negras. Paulo é psicólogo, redutor de danos, especialista em saúde mental e atenção básica pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e em Direitos Humanos, Saúde e Racismo pela Fiocruz. É colunista do site Negre, coordenador do curso online Eu e o Campo das Masculinidades Negras e cofundador e produtor cultural no projeto Passando a Visão Masculinidades Negras. Henrique é sociólogo, mestre pelo programa de pós-graduação em Relações Étnico-Raciais, pelo Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro, Cefet-RJ, e doutor em Sociologia pelo Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Atua como professor de Sociologia do Bacharelado de Línguas Estrangeiras aplicadas às negociações internacionais do Cefet-RJ e desenvolve pesquisas no campo de homens e masculinidades, relações raciais e movimentos sociais negros. Para mediar a roda de conversa, convidamos o psicólogo Jordan Severo de Mello, assessor de comissões no CRPRS e mestrando no programa de pós-graduação em Psicanálise, Clínica e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo sobre masculinidades. Para esquentar o debate, então, a conversa, já vamos direto ao ponto. Tem uma pergunta para vocês dois. Que elementos a gente precisa observar para que outras masculinidades sejam possíveis, né? Ou seja, para que vivências de homens negros sejam consideradas em suas diversidades? Bom, maravilha, Jordan. Te agradeço pela questão. Bom, assim, a masculinidade, para a gente começar definindo, né, a masculinidade, para pensar essas outras possibilidades do masculino, ela basicamente, ela tem várias definições, mas a gente poderia trabalhar com uma, que é uma experiência coletiva, onde os homens, através de diversas práticas, buscam reconhecimento, prestígio, respeitabilidade entre seus pares, né? E, obviamente, essa masculinidade ela varia em função de diversos marcadores sociais, como território, raça, etnia, classe, sexualidade, identidade, dentre outros elementos. Então, essas práticas masculinas, elas, em geral, elas são moduladas por valores morais e éticos, normas, regras, expectativas que vão impactar nas suas práticas. Por isso, essa diversidade de homens e masculinidades, né? Então, porque as experiências de ser masculino, elas estão localizadas, né? Elas não são uma mera abstração. Então, quando você me pergunta das possibilidades de construir outras masculinidades, elas estão sendo gestadas o tempo inteiro. Elas estão em construção permanente, né? Nas próprias práticas e valores masculinos. E isso vai variar.
Então, em determinado período histórico, um tipo de masculinidade pode ser mais reconhecida. No meu contexto, de repente, uma masculinidade pode ser mais valorizada que no contexto do próprio Paulo, e por aí vai. Então, essa questão das outras masculinidades, eu não vejo ela no futuro, né? Que a gente tem essa ideia de que como é que a gente pensa o outro homem, como se esse outro homem ele tivesse num futuro longínquo. Ele está sendo construído agora e ele está entre a gente, assim como tantos outros. Então, é uma pergunta que ela está posta e o tempo inteiro a gente vai estar fazendo ela, porque é isso que a gente faz o tempo inteiro. A gente pergunta que homem eu sou, que homem eu quero ser, né? Perfeito, Henrique. Eu fico pensando também que, apesar da construção das diversas masculinidades, né, existem masculinidades que são colocadas em um lugar e outras masculinidades em outros, né, em outros lugares. Algumas masculinidades, né, servem para uma questão, né, sabe, serve para uma estrutura. Eu gosto de pensar que, compreendendo a diversidade das masculinidades, seria interessante que todo mundo compreendesse, né, que existem diversas formas de ser homem, de se expressar enquanto homem, de pensar esse coletivo masculino. Porém, nós somos estruturados em uma sociedade que é uma sociedade extremamente, né, patriarcal, racista, classista, e que essas estruturas elas construíram um formato de homem, né? Pensando aí uma masculinidade hegemônica. Então, desde o século XV e XVI, por exemplo, a Igreja Católica ela vai trazer ali nos seus livros, né, principalmente em Gênesis, que tipo de homem vai ser o homem valorizado e que tipo de mulher vai ser a mulher valorizada, né? Esse homem sendo esse lugar do provedor, de ser esse cabeça da família, e a mulher sendo esse corpo. Então, essa lógica já traz uma perspectiva, né, de dominação. Aí depois, se a gente pensar na ciência, né, quando a ciência também vai trazer uma perspectiva biológica, né, do sexo único, sendo que a estrutura sexual masculina era visto como esse padrão perfeito e que a estrutura, né, sexual feminina, pensando na perspectiva biológica, ela seria a inversa do homem, e não compreender que existem diferenças, né, que são corpos diferentes. Se a gente pensar no século XIX, por exemplo, na Europa, onde estavam ocorrendo diversas guerras, né, processo forte ali de colonização, era necessário criar um tipo de homem, né? Então era o homem para a guerra. Então essa construção desse homem viril, desse homem dominador, desse homem forte, desse homem agressivo, porque essa construção social de homem servia para a estrutura da época, para manter essa lógica das guerras, do enfrentamento, da conquista dos territórios. Então é importante pensar também que existe um fio condutor social e estrutural de como é que esse homem deve ser, deve se portar, deve se colocar perante a sociedade, porque serve a diversas estruturas que são estruturas hegemônicas, e nós, enquanto homens pretos, a gente não está nesse lugar. No momento em que se construiu essa ideia, inclusive, de homem, nós, enquanto povo, né, a gente estava no processo de escravização, a gente não era visto nem enquanto homem, né, e sim objetos, né, animais. Então, acho que é importante pensar o quanto existe uma estrutura que, por querer manter privilégios de lugares de poder, ela ainda se mostra muito forte da nossa sociedade, né? Então, a ética e a moralidade cristã, por exemplo, é muito presente na nossa sociedade, né? A ideia do homem provedor. Então, esses ideais ainda são reproduzidos com mais forças, né? E acaba que outras masculinidades, né, pensadas até como masculinidades dissidentes, né, fora desse campo hegemônico, elas estão ali, né, se construindo, como Henrique bem falou, estão se construindo a todo momento, né? Se construindo, se reconstruindo, se pensando também. Então, acho que é importante pensar nessa questão também. Essa fala de vocês, né, me fez pensar nesse panorama histórico-cultural, né, da formação da sociedade brasileira, e eu fico pensando nesse contexto colonial em que a sociedade brasileira foi estruturada, né? Quais são as peculiaridades de ser um homem negro nesse sistema patriarcal, né? Porque se a gente for pensar numa hierarquia social, os homens brancos e as mulheres brancas, eles estariam acima dos homens negros, né? Esse status social e racial impele os homens negros a qual tipo de comportamento? Bom, pensando então a questão do colonialismo, da colonialidade, seus desdobramentos, né, no mundo moderno, no mundo contemporâneo e tudo mais, a gente tem que pensar nos estereótipos, né?
essa estereotipia em torno do homem negro, ela está muito atrelado à figura ameaçadora, tá certo? Então, por mais que os homens negros tenham experiências históricas diversas, e isso tem que ser pensado e refletido, né? Nós não somos um bloco único, amorfo, né? Homem negro, e todos os homens negros, né, são de determinadas maneiras. Então, ainda que a gente não possa recair nesse essencialismo, é preciso pensar que, em maior ou em menor grau, nós, homens negros, vamos ter que lidar com as expectativas em torno de nós. E essas expectativas, elas passam muito pelas estereotipias da ameaça, da violência, né? A questão do negro indolente, do predador sexual, do malandro. Então, todo esse imaginário social, o homem negro, em maior ou menor medida, vai ter que lidar com aquilo. Ou seja, ou comprando, introjetando aqueles estereótipos, ou reagindo a eles, negando, negociando, dependendo do contexto. Então, existem várias formas de você lidar com essa estereotipia intelectual, né? Então, você tem esse ponto. Então, acho que um ponto para a gente pensar é que, em geral, essa estereotipia ela fornece ao homem negro, né, uma alta capacidade corporal. E nós estaríamos muito presos ao nosso corpo, né? Então, a gente ganharia corpo, mas você tem alguns elementos nocivos disso. Porque, se por outro lado a gente ganha muito corpo, a gente perde sofisticação intelectual, né? Esse embate corpo e mente. Então, se a gente ganha corpo, a gente perde mente. E uma outra coisa que também aparece muito na história do colonialismo e nos arquétipos em torno dos homens negros é essa degeneração moral, né? Nós somos considerados degenerados morais, né? Selvagens, bárbaros, descontrole emocional. Então, a gente tem que lidar com esses elementos. E aí, chegando na segunda parte da sua pergunta, como é que a gente lida com isso, né? Então, já sinalizei que a gente pode incorporar, a gente pode negar, a gente pode negociar, existem várias formas de a gente lidar com isso ao longo das nossas vidas. Como é que eu vejo num ponto de vista mais abrangente, mais sociológico? Posso colocar aqui 3 exemplos, né, para a gente não se perder. Ou seja, em grande medida, os homens negros eles acabam vendo o trabalho árduo, como um valor, né? Então, você tem hoje grande parte da força produtiva do país é formada por homens pretos e pardos. Indústria, comércio, trabalho no campo, setor de construção civil, trabalho formal e informal, sobretudo, que, em geral, nós estamos nas classes populares, a gente está espalhado em diversos segmentos do mundo do trabalho no Brasil. Então, é uma grande força produtiva. Então, esse homem negro trabalhador, inclusive foi trabalhado muito, como o Paulo citou, ali no início do século XX, você tem 2 grandes movimentos sociais negros no início do século XX, que é a Frente Negra Brasileira e o Teatro Experimental do Negro. Esses 2 movimentos sociais, cada um à sua maneira, tiveram essa preocupação de ver o homem negro como trabalhador, porque é antítese exatamente desse malandro, desse indolente. Então, a gente está sempre nesse jogo, né? Olhando essas estereotipias e como é que eu jogo com ela, como é que eu me contraponho a ela. Então, acho que o homem negro trabalhador é uma figura importante nesse nosso panorama. A segunda, essa cidadania que a gente chama também dessa cidadania lúdica, ou seja, o homem negro na arte, na cultura, nos esportes. Ou seja, essa figura também é muito histórica no nosso país, né? É o jogador de futebol, a capoeira, esse homem negro que sabe dançar e etc e tal. Então, a gente também está nesse lugar e, como isso, dependendo do contexto, é um ativo, a gente entra no jogo social e faz isso, né, compor a nossa construção enquanto homens negros, faz parte da nossa masculinidade. E você também tem, né, e não poderia fugir disso, as próprias atividades ilícitas também fazem parte da nossa construção enquanto homem. A gente também não pode fugir desse debate. Você tem essa figura do malandro, né? Ele é uma figura que vai nesses, né? Ele navega entre o que é lícito, o que é ilícito, né? Então, a gente também dialoga muito com essa legalidade, com essa ilegalidade,
né? Então a gente trabalha muito com isso ao longo da história. Essa figura do malandro, ela representa muito essas ambiguidades, essas ambivalências da vivência do homem negro. Então eu acho que a gente poderia trabalhar com essas três figuras, que eu trouxe aqui mais como arquétipos, né? Não é que os homens negros se enquadrem todos eles nessas três figuras, pelo contrário, né? Mas eu acho que esses três elementos são importantes para a gente pensar esses comportamentos e essa colonialidade que muitas vezes acabam nos encarcerando em determinados espaços, e a gente tem que estar o tempo inteiro trabalhando para sair, para se deslocar, para negociar, para trabalhar isso ao longo das nossas vidas. Perfeito, Henrique. Durante sua fala, eu fiquei aqui pensando na outra pergunta também, né? O quanto esses estereótipos estão ligados também às estruturas de poder. Como é importante para a estrutura, dentro dessa lógica do capital, ter esse discurso do homem preto, trabalhador, que vai à luta e não importa qual é o trabalho, né? Todo trabalho é um trabalho digno, né? O importante é trabalhar. Então, para a estrutura capitalista, é ótimo, porque a gente está lá nesses espaços, né? Estamos ali trabalhando, dando nosso suor, trabalhando em campos de trabalho que são extremamente precarizados, como você trouxe aí, né? A grande quantidade de limpadores urbanos, né? Os chamados garis, né? Nas portarias, estão em outros campos extremamente insalubres, né? E precarizados. O quanto é importante para a lógica do capital, o quanto é importante para a estrutura racista e genocida que nós, enquanto homens pretos, a gente ocupe esse lugar dentro do tráfico, das atividades ilícitas, como você trouxe, né? Inclusive servindo como base, enquanto trampolim, para que os homens brancos, dentro desse campo, ganhe muito dinheiro, né? Porque se você acha que aquele traficante ali é o traficante de varejo que está ali vendendo, comprando, que é dono de uma boca, 2 e 3 está ganhando dinheiro, pelo contrário, né? É um processo de mortificação dos nossos corpos, né? É um processo dessa disputa com a polícia, que a grande maioria, né, dos policiais que estão na linha de frente, né, os policiais militares, são homens negros e que morrem também nessa disputa, que no final das contas, né, nós que estamos morrendo nesses processos. E o quanto a lógica da colonização, da colonialidade, ela se infiltra nesse lugar, porque é a partir desse homem dominador, territorialista, é a partir da busca desse homem que a gente vai encontrando esses lugares que a sociedade falou, olha, isso aqui é para você, isso aqui também é para você. É interessante que durante um tempo que eu trabalhei, aqui a gente chama de Fundac, né, mas é com criança e adolescente privado de liberdade, os jovens falavam muito para mim assim, pô, professor, a gente tem muito ódio, sabe? E dentro do tráfico, eu consegui liberar isso. Eu consegui ser esse revoltado, né? E não é esse ser revoltado porque, né, as pessoas negras, né, os homens negros são revoltados. É porque existe uma estrutura, né, extremamente perversa e violenta que nos revoltam. Né? Por isso que eu não gosto do termo grupo vulnerável, né? Eu trago sempre vulnerabilizado, porque existe um estado, existe algo ali que vai vulnerabilizar aquele grupo de fato. Há uma intencionalidade em que certos grupos sejam grupos vulnerabilizados. E interessante também dessa minha experiência trabalhando com esses jovens é que eles falavam também, poxa, ali eu encontro, não com essas palavras, né? Mas um jovem chegou para mim, pô, professor, mas também, poxa, eu tava ali sem ninguém, aí chegava o dono da boca e perguntava, você já comeu hoje? E eu falava, poxa, não. Chega aqui e come com a gente. Você já jantou hoje? Tome aqui 20, 30 contos, 50 contos. E aí o menino ia lá comprar, poxa, aí o menino já chegava, pô, faltou isso em casa, tome aqui, compra um bujão de gás para sua mãe, para fazer alguma coisa. Aí na outra semana, pronto, tome aqui de 5, vá ali, entregue para tal pessoa, vá ali vender. E assim, eles encontram esse lugar, inclusive, de afeto. Né? Esse lugar de cuidado, né? Se a gente pensar no termo, inclusive, coroa, quem é o coroa dentro do tráfico? Né? Esse homem mais velho, né? Grisalho, é aquele que vai orientar, aquele que vai, entre aspas, cuidar. Então, muitas vezes, eu percebo, enquanto nós homens pretos, assim, numa perspectiva mais micro, a gente está atrás desse lugar também, de alguém que abrace, alguém que traga ou represente afeto,
para nós, porque em todo momento, dentro dessa estrutura social, a gente está levando pedrada, né? Esses são os estereótipos que nos atravessam, né? Que são violentos, né? O Estado, que é extremamente violento com nossos corpos, né? Que hipersexualizam nossos corpos, que colocam nesse lugar, né? De corpos que precisam ser presos, né? Precisam ser trancados, porque são corpos potencialmente agressivos, né? Criminosos. Então, o quanto esses outros espaços de afeto, né? Henrique trouxe também a questão da música, onde a gente possa se expressar minimamente, o quanto esses espaços são importantes, mas também são controlados a partir dessa lógica da colonialidade, porque vocês vão até aqui, vocês vão dançar até aqui, vocês vão se expressar até aqui. É por isso que eu acredito que essa construção de novas masculinidades, pensar outros lugares onde nossos corpos caibam, seja construído entre nós, principalmente, conversando entre nós, refletindo entre nós, né, denunciando também entre nós. Sim, legal. Bom, eu fico pensando nisso, nessa questão do Estado, né, da vulnerabilização que o Estado promove de corpos negros, e me vem à mente essa suposta defesa da segurança pública, né, essa narrativa falaciosa por parte do Estado de uma guerra às drogas, né, quando na verdade se trata de mais uma ferramenta colonial, de extermínio, de encarceramento em massa, principalmente da juventude negra. Mas outra frase especificamente que me pegou, foi a frase do Henrique, que ele fala sobre predador sexual, né? E aí eu penso, em especial, nesse caso, nas relações interraciais e nos homens negros LGBT, né? Como é que se dão essas relações afetivas sexuais de homens negros com outros homens negros e também de homens negros com homens brancos, pensando nessa objetificação? O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, eu acho que a gente tem que pensar, de novo, essa dinâmica das relações afetivas, que é um tema bem importante nas relações raciais, né? As relações intrarraciais e interraciais, afetividade, sexualidade e tudo mais, de novo, na chave das expectativas em torno do homem negro, que está muito atrelado, como a gente tem conversado aqui, ao corpo e à virilidade física, né? Ou seja, então esse homem, quando ele está numa relação afetiva, sexual, de alguma maneira, já existe todo esse repertório em torno da capacidade, da potência sexual desse homem, né? Ou ele é vigoroso, ele é viril, ou ele tem um pênis maior do que o normal, ou seja, ele tem uma capacidade de dar prazer além do normal dos homens brancos. Então, inclusive, você tem essa disputa entre homens brancos e entre homens negros, né, de quem pode dar mais prazer, quem tem um pênis maior e por aí vai, né? Então, você tem toda essa dinâmica. Isso acontece nas relações afetivas heterossexuais, ou seja, muitas mulheres, sejam elas negras e brancas, também estão imbuídas nesse imaginário e têm determinadas expectativas em torno do desempenho sexual dos homens negros. E isso também tem na comunidade LGBT, né? Ou seja, então, esse homem, quando está em relação com outro homem branco, isso pressupõe, pelo menos em grande parte dos casos, a expectativa em torno desse homem. O que esse homem negro tem a oferecer? Que tipo de sexualidade, que desempenho sexual ele tem a oferecer para mim? Então, muitos colegas, pesquisadores, amigos meus, homens negros gays, eles falam que dentro da comunidade LGBT, você tem essa questão de estereotipia em torno dos homens negros. Se esse homem negro ele é afeminado, tem trejeitos femininos, isso é pior ainda, porque qual é a expectativa? A expectativa é desse homem viril, essa virilidade ativa, né? Aquele que penetra, não o que é penetrado. Então, essa homofobia em torno do homem negro, ela tem ainda esse elemento racista. Ou seja, se do ponto de vista do homem branco já há essa dificuldade em ser homem gay, já tem toda essa normatividade em torno da sexualidade, se ele já encontra dificuldade para exercer a sua sexualidade, quando você chega no homem negro, a pergunta é, como é que esse negão aí, ele é gay? Um negão desse tamanho aí é viado. Como é que pode um negócio desse? Isso vários amigos meus já falaram isso. Olha o cara, como é que negão? Negão viado. Então, você tem esse elemento, né, colonial aí, ou seja, o enclausuramento da própria sexualidade dos homens negros, né? Eles não podem ser outra coisa que não heterossexuais. E eu acho que isso também vai ter desdobramentos nas relações
interraciais. Eu não estou dizendo que toda a relação entre homem negro e homem branco está imbuída e permeado pelo racismo, mas esses elementos eles estão postos para todos nós, né? Então, de alguma maneira, nós vamos ter que lidar nas nossas relações afetivas e sexuais com essas expectativas que estão no nosso imaginário, seja no mundo do trabalho e no mundo afetivo. O mundo afetivo também está dentro, né? Pode confundir com essa coisa, né, do amor, o amor livre de amarras, livre, fora da estrutura, não. Ele também, de alguma maneira, dialoga com essa estrutura que está posta. Então, para fechar o raciocínio, eu acho que é preciso a gente trabalhar a questão da homoafetividade do homem negro também dentro dessas expectativas coloniais que perpassam a nossa trajetória de vida. E tem uma questão que é interessante também, pensando que essa masculinidade hegemônica, que ainda existem muitos resquícios hoje ainda na nossa sociedade, ela determina esses marcadores que a gente já trouxe aqui, né, os marcadores comportamentais, como virilidade, força, agressividade, ele também aponta marcadores identitários. Então, o homem, para ser considerado homem, é esse homem branco, né? É esse homem hétero, né? Esse homem cis, é esse homem cristão. Então, todo homem que foge dessa lógica hegemônica vai ser visto como não homem ou como um homem que não é com H, né? Um pouco homem ou menos homem, né? Se a gente, por exemplo, pensar em homens trans, né? Dentro dessas perspectiva mais masculinista, né? Da masculinidade hegemônica, não são homens, porque não possuem, né, biologicamente esse lugar do pênis, né? Então, esse poder do falo. Então, vão ser vistos como não homens. Né? Ou seja, só esse lugar é o que importa para ser reconhecido enquanto homem. Né? Para homens gays que se relacionam com outros homens, homens bis, homens pansexuais, vão ser vistos como menos homem. Porque dentro da masculinidade hegemônica, o homem tem que ser viril, macho, né? E aí precisa se relacionar com mulheres, pensando na perspectiva, inclusive, né, biológica, animalesca, né? A relação é com mulheres. Então, eu, por exemplo, que me vejo, me posiciono, né, me leio enquanto homem assexual, aí já é uma outra problemática, porque é visto também como menos homem. Porque como assim? Um homem preto não pensar em relações sexuais, não se vê nas relações sexuais, né, não ter uma vontade de estar com mulheres ou com homens numa perspectiva sexual, né? Você tem algum problema? Você nasceu assim? Né? Então, essa identidade enquanto homem, ela também é colocada nesse lugar diminuto, né? Menos, pouco, não é muito. Né? Eu me lembro que quando meus tios se referiam a homens gays, falavam, não, esses não são homens, eles não são homens. Né? Então, já arrancava essa identidade relacionada ao gênero. Uma outra coisa que interfere também é na construção das relações afetivas como um todo. Né? Relação afetiva de homens héteros com outros homens héteros, né? De homens héteros com homens gays, com homens em geral, porque a gente compreende, inclusive, esse lugar que a gente percebe que homens que fogem desse lugar da heteronormatividade, né? Da masculinidade hegemônica, sofrem violência, sofrem discursos de ódio, sofrem gozações, e quando a gente está ali na juventude, por exemplo, construindo, inclusive, esse lugar da identidade, né, sexual, do prazer, né, da relação com o outro, a gente não quer estar nem perto desses homens que são vistos como menos homens, né? Esses homens viados, né? Esses homens que não performam essa masculinidade. Então, isso nos afasta, inclusive, da construção de afeto, de cuidado com homens que são gays, e isso também nos afasta, muitas vezes, de quando a gente começa a ter desejo, né, por outros homens, a compreender que outros homens também são esse objeto de afetividade, de carinho, de uma intimidade sexual, inclusive. Então, acho que esse discurso, esse atravessamento das masculinidades, e que são masculinidades negras, é essa possibilidade de pensar essas outras formas de se colocar no mundo, né? Essas outras expressões, essas outras vontades, né? E um pouco o que o Henrique falou, eu acho que é sempre o que é que cabe, o que é que faz sentido, né? Pela minha história de vida, pelo lugar que eu frequento, pelo meu território, pelo que acredito, o que é que faz sentido para mim ser. E aí eu acho que a grande luta é essa, é que a gente consiga ser esse
esse homem a partir do lugar que a gente se sente confortável, que não sofra violência, que não sofra violências estruturais, que não sofra gozações, que não custe as nossas vidas, inclusive, né? Porque se a gente pensar, eu faço algumas atividades, por exemplo, com jovens de batalha de rima, jovens MCs. Então, ali, na estética periférica, a estética da favela, você vai ver o bermudão, você vai ver a camisa larga, você vai ver o boné, né? Você vai ver as correntes, muitas vezes, né? Você vai ver o cabelo descolorido, a barba descolorida, e todo aquele signo ali, que dentro daqueles jovens, pô, é um lugar de se empoderar, é um lugar de se expressar, né? Enquanto homem, enquanto artista, enquanto MC. Para a polícia, vão ser estereótipos para se manter uma violência, para violentar, né? Eu conheço MC, por exemplo, que ele fazia uso de substância, né? De maconha, mas ele não estava com a maconha na hora, só que ele estava com a letra de uma música falando mal da polícia. Então ele apanhou por conta disso. Então, quanto é importante pensar nesses estereótipos a partir de como a sociedade responde. Então, ser um homem, por exemplo, que escreve poemas, que era o meu caso, e que descobriram isso, e foi uma gozação na sala toda, eu fiquei extremamente envergonhado e fiquei um tempo sem escrever, né? Não deveria ser um tema, não deveria ser um objeto, né, de chacota ou de se colocar nesse lugar, né? Então, acho que essa dificuldade, essa barreira da gente se expressar enquanto homem é porque existe uma estrutura que está ali nos colocando em caixa, né, nos mortificando, né, nos assassinando. Acho que é por aí. Legal, legal. Vocês falaram bastante sobre os estereótipos hoje, né? Eu fiquei pensando então que existem vários estereótipos negativos em relação à masculinidade ou às masculinidades negras, né? E aí eu queria saber um pouquinho sobre a opinião de vocês em relação à paternidade, né? Como os homens negros estão lidando com a paternidade atualmente. E aí já colocar uma segunda pergunta junto de quais são os desafios em relação à criação de meninos negros especificamente, né? Pensando nessa desconstrução de masculinidades tóxicas ou masculinidades hegemônicas, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, a paternidade é um tema bem importante dentro do campo de estudo de masculinidade, né? É um tema que está o tempo inteiro nas redes sociais e etc. e tal. Veja, quando a gente está pensando paternidade do homem negro, é preciso fazer até um recuo histórico para a gente entender como é que a paternidade se construiu para o homem negro a partir do período escravocrata e colonial. Em grande medida, esse homem, durante quase 5 séculos, não teve, ou muito poucas, condições de exercer a paternidade em toda a sua potencialidade, né? Eram escravizados, que não tinham muito controle, inclusive, sobre a sua própria família, tinha mulheres vendidas, seus filhos vendidos, arrancados, suas mulheres estupradas, ou seja, você tem uma série de violências ali, na qual o exercício da paternidade era extremamente difícil, ainda que nós tivéssemos famílias negras e por aí vai. Mas o que eu quero trazer aqui? Para a lógica dentro do patriarcado, ou mesmo fora do patriarcado, o pai, de todo modo, ele é um símbolo de autoridade, é um símbolo de referência, né? E como você está falando, trouxe aqui a questão para os meninos, e como eu trouxe uma das definições de masculinidade, justamente homens forjando homens, né, nessa relação. A figura do pai, do homem adulto, como até o Paulo colocou, né, na questão do tráfico, esse menino que de repente está passando dificuldades em casa, o pai não é muito presente por uma série de fatores, e ele, de alguma maneira, esse homem dentro desse lugar do tráfico, ou da milícia, ou de alguma outra atividade ilícita, esse homem mais velho acaba sendo a referência. É aquele cara que vai ajudar o menino, né, que vai dar uma ideia para ele, ó, cara, faz isso, não faz isso, isso aqui é legal, isso aqui não é, vem aqui, fica com a gente, vamos bater um papo, o garoto fica à vontade, o garoto é acolhido, e etc e tal. Então, essa figura, porque quando eu falo de pai aqui, eu estou falando do pai, mas não necessariamente o próprio pai, pode ser o tio, pode ser o avô, pode ser aquele homem adulto que serve como referência para aquele menino. Então, essa figura é muito importante na construção da masculinidade desses meninos. Se você tira do jogo essa figura, ou porque foi morto, ou porque foi preso, ou porque tem que trabalhar muito, e aí sai 5 horas da manhã de casa e
volta às 10 horas cansado, ou que tem que ficar semanas longe de casa porque é caminhoneiro, ou porque o tipo de trabalho que ele desenvolve é por temporada, e aí o cara tem que ficar 2, 3 meses fora de casa. Ou seja, uma série de dificuldades ali postas em que esse menino não tem um contato tão próximo com o pai dele. Isso pode gerar inúmeros problemas de autoestima. Você já tem estudos, inclusive, em relação a isso, né? Ou seja, como é que isso afeta a construção da estima daquele garoto, das suas potencialidades e etc. e tal. Então, é interessante para o patriarcado racial ou para um patriarcado supremacista branco suprimir a figura do pai negro. Então, o pai negro como abandônico, como patológico, que bate na esposa, bate nos filhos, cachaceiro, etc. e tal. Esse é um repertório histórico que o colonialismo trabalhou e muito. Isso não quer dizer que essas coisas aconteçam, mas que estruturas, como tem salientado muitas vezes o Paulo, que dinâmicas sociais, que fenômenos sociais impelem com que a família negra tenha algum nível de desagregação maior que as classes médias, que outras classes, ou que as pessoas brancas. Ou seja, quais são os fenômenos que estão ali, que foram construídos ao longo de séculos para que esse estado de coisas aconteça? Então, acho que a gente não pode esquecer é isso. O patriarcado, mais no que tange os homens negros, mais do que valorizar a figura do pai negro e da paternidade negra, pelo contrário, ela tem o compromisso de desqualificar essa figura, porque os meninos negros eles ficam mais fragilizados para cooptação, para morte, para tomar direcionamentos da vida na vida equivocados, que vão levar eles muitas vezes para lugares que provavelmente vão levá-los à morte, a morar na rua, ou seja, uma série de tragédias sociais podem acontecer com esses meninos justamente por causa da ausência paterna. E quando esse pai estiver presente, o que a gente tem discutido, é importante essa figura próxima, com cuidado, com afeto, com carinho, com compromisso, com responsabilidade, ou seja, de alguma maneira, a despeito das dificuldades sociais, né, ter esse empenho de estar próximo dos seus filhos, porque os meninos negros, como o próprio Paulo trouxe, em muitos indicadores socioeconômicos, é o grupo mais vulnerabilizado dos homens negros. Você pega de 15 a 29 anos, é o período da vida de um homem negro em que a probabilidade dele dar errado é muito grande. Ser morto, ser encarcerado, não ter condições de ter um trabalho digno na vida dele e viver precarizado a vida inteira, ou seja, uma série de fatores. Então, é muito importante, de fato, que nós pensemos a paternidade negra e seus efeitos na própria família negra. E é interessante, Henrique, eu fico aqui pensando o quanto a grande mídia ela foi extremamente importante, né, para construir essa ideia do homem negro e dessa paternidade negra. Né? Eu lembro, por exemplo, que meu pai assistia durante a tarde, à noite, né, próprio da Atena, e outros programas policialescos, né, que eu chamo, totalmente violentos, e naquele discurso era: onde é que está seu pai? Né? Onde é que está seu pai? Porque o pai está nesse lugar dessa figura do disciplinar, de fazer que aquele jovem não vá pelo errado. Então, quando ele fala, cadê o seu pai? Ele está dizendo, olha, seu pai falhou, e bem provavelmente é um homem preto. O quanto nos filmes, né, se foi apagado, né, a paternidade negra, pais que cuidam, ou quando eram representados, eram os pais que abandonavam, como o Henrique falou, os pais que batiam nas mulheres, eram os pais que viraram criminosos, né? Quando a gente chega na rede social, né, o discurso, né, feminista branco traz esse lugar do homem, né, e coloca um homem branco e um homem negro ali do mesmo bolo, né, como se nós, homens negros, a gente tivesse algum privilégio estrutural, né, dentro da lógica do patriarcado, que sabemos que não temos, né, o quanto esse homem negro vai ser hiper responsabilizado, o quanto nos filmes, em séries, a gente é colocado nesse lugar, então a gente vai acreditando que o nosso lugar muitas vezes é esse. Né? Se a gente pensar, como o Henrique trouxe, quais eram os recursos, por exemplo, do meu pai, quais foram os recursos do meu avô de poder lidar com uma família de 14 filhos. Qual é o lugar do trabalho ali para ele? Né? Que tipo de recurso ele teve para cuidar, para paternar?
E a gente, muitas vezes, só se é focado no fazer, né? No concreto ali. Eu entendi muita coisa quando meu pai é um homem negro que construiu esse lugar de autoridade mesmo, né? Esse homem disciplinador, né? Esse homem que cobrava. Quando ele chegava em casa, eu ficava com medo e ficava pensando, poxa, o que é que eu não fiz? Porque eu sabia que ele ia cobrar. Esse homem que falava, olha, os estudos, cadê os estudos? Tem que tirar notas boas. Não, você não vai sair, você vai ficar em casa. Né? Eu achava isso muito, muito violento, muito controlador, né? Um homem que não dizia eu te amo, um homem que não abraçava. E eu tinha essas queixas do meu pai, né? Poxa, eu quero um abraço, sabe? Eu quero uma fala de conforto e não uma fala de cobrança, né? E tudo mais. E aí, em uma festa de família, um dos meus tios falou assim, nosso pai, né? No caso, meu avô, nunca falou eu te amo para os filhos. E eu fiquei assim, poxa, como eu estou cobrando do meu pai um lugar que muitas vezes não lhe foi ensinado, não lhe foi orientado, ou não teve essa representação, como o Henrique fala, dessa outra forma de exercer a paternidade. E uma vez conversando com meu pai, e eu falei, não, meu pai, para mim você sempre foi super-homem. Sempre foi esse homem que não chora, esse homem duro, esse homem autoritário. E meu pai começou a sobre as suas fragilidades, sabe? O medo de me ver no tráfico ou me ver em uma vida criminosa, né? As tensões quando eu saía na rua, que apesar dele não ter uma consciência, né, racial aprofundada, mas ele sabia que eu seria, né, que a minha estética seria a preferência para a parada policial, para o baculejo, né, para a violência policial, a violência do Estado. O quanto meu pai ficava com medo de eu não completar uma faculdade, de eu não completar o ensino médio, né? E eu me lembro que ele falou assim, com 14 anos eu trabalhei, você agora não precisa trabalhar, você vai estudar. Então, eu fui percebendo o quão difícil foi para ele também, né? O quanto ele não teve esse repertório, né? Não teve ferramentas, não teve representação para pensar em uma outra paternidade. Então, eu penso que a paternidade negra é, sobretudo, uma paternidade possível dentro daquela estrutura. É o que foi possível para o meu pai ali, com aqueles conhecimentos, né? Com aquilo que ele via enquanto uma representação positiva de paternidade. Né? Meu avô, com 15 anos, ele tomava conta de uma venda. Então, quais recursos que meu avô teve, né, dentro de uma perspectiva estrutural também, de poder lidar com essa paternidade de uma outra forma? Então, isso a gente precisa pensar, a gente precisa refletir, e não só trazer o julgamento porque ele não fez isso, porque ele não cuidou do filho, né? Trazer esses números de quantos pais abandonam seus filhos. A gente precisa saber que a origem está nessa lógica, né? Racista, escravocrata, colonialista, e pensar isso com uma forma mais cuidadosa também. O Paulo, o Jordan, posso só comentar? Essa coisa é tão importante e ao mesmo tempo é tão grave que eu tenho 2 crianças, né, como eu coloquei, e aí eu compro muito livro infantil, né, muito essa coisa, e eu tenho uma dificuldade enorme de encontrar livros, ou seja, livros inclusive dentro de editoras, vamos dizer assim, editoras negras, editoras que têm literatura afro-brasileira, que são dedicadas. Eu tenho dificuldade de encontrar representações de pais negros. É difícil hoje, 2023, contemporaneamente, com toda essa discussão de paternidade, você tem uma dificuldade muito grande de encontrar literatura infanto-juvenil em que você tenha pais negros junto com seus filhos. Né? Você encontra ou muito as mães se encontra bastante, ou então as crianças ali entre si. Mas o pai, em que o pai esteja junto, isso é muito difícil. Para ver como isso é forte, né? Essa ausência do pai negro. Assim, como a gente mesmo, nós, homens e mulheres negros, produzindo literatura atual, sabendo disso, a gente ainda tem dificuldade de colocar o pai negro ali, né? Fazer uma história, pensando no meu pai. Meu pai tinha essa dificuldade, mas ao mesmo tempo fez isso comigo. Isso que o Paulo tá... Qual era o repertório? Quais eram os recursos? Quais são as suas trajetórias, né? Ou seja, que tipo de ancestralidade masculina negra os nossos avós, bisavós e tataravós viveram para que hoje em dia a gente estivesse aqui, né? Que nossos pais... Então a gente tem que fazer essa trajetória histórica e realmente não julgar. Pessoalmente, felizmente, o meu pai, apesar de também ser um cara que trabalhava muito tempo na rua, de comunidade, então tinha essa coisa da macheza, de vida dura, vida difícil, né? Ou seja, então você vai se forjando de acordo ali com aquele meio ambiente.
mas é um cara que também, assim, sempre me abraçou, sempre me beijou, sempre disse que me amava. Então, isso é uma coisa que eu também levo para as minhas filhas, né? Então, você tem duas saídas. Ou você reproduz aquilo que seu pai fazia, né? Ou seja, então, se meu pai não me beijava, eu vou fazer isso? Não, a gente pode mudar. Isso é uma coisa legal, né, Paulo? Ou seja, a gente que está pensando isso, independente da vivência que a gente teve, primeiro, a gente faz esse momento de reflexão para não julgar os nossos, e segundo, quem eu quero ser, que tipo de pai, que tipo de homem eu quero ser. Então, sempre está aberto novas possibilidades de construção da masculinidade e paternidade. E isso é importante. Legal, legal. Henrique, Paulo, a gente está se encaminhando para o final, mas para quem curtiu esse papo, né, para quem vai seguir pensando sobre essa questão das masculinidades, eu vou pedir para vocês indicarem um livro, filme que trate sobre o tema. Dica Psi. Anota aí o que os nossos convidados indicam para você continuar aprofundando esse conhecimento. Bom, eu vou fazer uma autopromoção aqui, inclusive até o Paulo chegou a comentar, né, quando a gente estava aqui off, que eu vou fazer, assim, eu vou falar de um livro, do livro Diálogos Contemporâneos, sobre homens negros e masculinidade, que é um livro que eu lancei em 2019, organizei junto com o professor Rolf Malungo de Souza, e que a gente vai relançar ano que vem pela editora Ucitec, com alguns outros ensaios novos. Então eu recomendo que vocês fiquem, ou seja, está circulando ainda o antigo, é um pouco mais difícil, né, de conseguir, mas ano que vem, no início do ano que vem, a gente vai estar relançando ele. Eu acho que vai estar bem bacana, porque foi um livro que, de alguma maneira, teve uma relevância no próprio debate sobre masculinidade negra. Então eu recomendo. Então, eu também recomendo esse livro, tá, gente? Foi muito importante para mim acessar debates, discursos e reflexões. Inclusive, muito feliz de ver o texto de Osmundo Pinho, né, que para mim é o professor da UFRB, da UFBA, né, para mim é uma das grandes referências também na discussão de masculinidade, que pensa numa perspectiva territorializada, né? Eu que sou de Salvador, Bahia, né, um homem nordestino, e eu acho que existem algumas singularidades pensadas nesse homem preto e nordestino, né? Eu acho que Osmundo Pinho é um cara que traz isso de uma forma bem importante, né? Trazendo ali a arte, né? Trazendo em alguns artigos sobre o pagode, né? Enfim, outras expressões que são ouvidas e produzidas por homens também. Então, muito bacana. Eu deixo aqui uma sugestão de um documentário chamado Do Silêncio dos Homens, que eu acho que, para abrir o debate, é um documentário bem interessante, né? Onde traz vivências e reflexões de uma diversidade de homens, né? Homens gays, homens pretos periféricos, né? Homens trans, né? Homens cis, e que a partir dali você percebe uma diversidade de pensamentos e de reflexões que, a partir dali, eu acho que você pode aprofundar muitas coisas, né? Fora também Pele Negra, Máscaras Brancas, também de Frantz Fanon, que eu acho que é um livro importante e essencial, assim, para que pessoas pretas em geral que se interessam pelo assunto, que gostam do assunto também, possam ali mergulhar, ler e compreender também certos aspectos como esse que a gente discutiu, né, sobre esse homem negro não ser homem de alguma forma, né? Eu acho que Frantz Fanon retrata essa questão muito, muito bem em seu livro. O Jordan, só para aproveitar um ensejo aqui, que o Paulo trouxe alguns livros realmente muito importantes, eu queria trazer um livro que ele não discute propriamente a masculinidade, mas ele está falando de homens negros, homens africanos. É o livro do Amadou Koroma. Ele é um costa-marfinense, né, um escritor costa-marfinense, o nome do livro se chama Homens da África. Eu acho que é um livro muito interessante, que ele traz alguns arquétipos dos homens africanos. O griot, caçador, o guerreiro e o príncipe. Ele traz 4 arquétipos e vai discutindo o território, histórias de vida. Então, acho que para a gente também trazer esse pouco, alguma referência do homem africano positivo, que também o colonialismo degrada também o homem africano, né? Então, acho que esse livro pode ser uma entrada também interessante para ver esses homens africanos de outra forma. Tá bem, muito obrigado, Henrique, Paulo, agradeço pelas contribuições. Acho que quem escutar esse podcast vai sair com gostinho de quero mais e com certeza vai procurar pelas referências que vocês indicaram. De novo, agradeço pela participação. Tchau, tchau.
E você, o que achou deste episódio? A série completa está disponível nas plataformas Spotify, Deezer e no YouTube. Acompanhe o CRPRS através das redes sociais ou pelo site www.crprs.org.br. Esperamos por você no próximo CRPcast. Até breve! Você ouviu o CRPcast, uma iniciativa do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.